Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, dia de São João, 24 de junho de 2024. Novamente estamos aqui, versão online da reunião das comissões de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial e de Privacidade e Proteção de Dados da nossa OAB Jabaquara. É um prazer aqui receber todos vocês para mais essa noite de conhecimento, de debate, né? A gente conhecer um pouquinho mais aí sobre inteligência artificial, né? Quero dar boas-vindas a todos, né? E passar a palavra aí para a Viviane aí para começar a fazer a abertura também aí. Viviane, a palavra é sua. Obrigada, Paulo. Hoje eu não estou conseguindo falar muito, que a minha garganta está falhando, né? Mas tudo bem. Obrigada aí, pessoal, pela presença. Queria agradecer já a Andrea e a Natália pela apresentação que elas vão fazer, né, sobre inteligência artificial, que é um assunto que está em todas as áreas, né? Todos os lugares, todo mundo está falando disso, é fascinante mesmo, né? E a gente tem que entender, né, como funciona para utilizar, né? Então, agradeço aí já a apresentação de vocês e vamos lá, né? Eu só estou vendo aqui, eu não sei se a gente tem integrantes novos ou se são os visitantes da Natália. Deixa eu Acho que ver a aqui. Tereza é visitante, mas se ela Ah, tá, quiser se... bem-vinda, Tereza. fique à vontade. Tá. Bom, deixa eu compartilhar aqui então. Tá no mudo, Natália. Não sei se você está falando. Tô falando. Eu já caiu 3 vezes aqui, a minha internet ela tá bem ruim, então eu acho que durante a minha fala eu vou fechar a câmera, mas depois eu abro, porque eu tô com medo de ficar caindo. Não sei por quê, mas chega na hora da reunião, tudo acontece. Tá bom. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Bom, gente, para me apresentar, uma descrição, né? Nas outras reuniões a gente fez, mas sou uma pessoa preta, com cabelo preto, tenho liso até os ombros, os meus olhos são pretos, eu sou baixa, tenho 1,57 m. Estou usando uma blusa azul e também tenho 26 anos. E hoje, junto com a Andréia, eu vou falar sobre inteligência artificial generativa, né? Agradeço também a Andréia pelo convite. Eu não estava planejando muito, mas fiquei feliz e que bom que deu tudo certo também. Aí. Bom, vou fechar aqui, mas ao final eu vou abrir só para não ter intercorrência de cair a internet aqui. Bom, o que é inteligência artificial? Acho que essa pergunta aqui principal que norteia a nossa pesquisa, né? E a inteligência artificial generativa, ela é uma tecnologia que ela é capaz de gerar conteúdo após ser treinada com padrões complexos, a partir de uma base de dados. Ela tem uma técnica, né? Ela utiliza uma técnica chamada como aprendizado de massa. Nada mais é que como machine learning. E essas IA generativas, como o ChatGPT, Gemini, Copilot, DALL-E, eles conseguem criar textos, imagens, códigos de computador e também receitas de bolo, vídeos, videogames, músicas e muito mais. A característica mais marcante que nós temos nesse tipo de IA é a semelhança do conteúdo criado por ela com o criado pelos seres humanos. Ela faz com que, em muitos casos, seja muito difícil distinguir o que foi criado pela inteligência generativa, inteligência artificial generativa, e o que foi feito totalmente por uma pessoa. Diversos modelos são capazes de criar conteúdos originais, né? E um dos principais modelos desse tipo de inteligência artificial generativa é o GAN. O GAN são nada mais do que redes neurais generativas, e essas redes neurais, elas são um sistema de rede adversária, que compreendem duas redes neurais profundas, a rede geradora e a rede discriminadora. É uma equação matemática muito complexa, mas uma forma da gente ver isso de uma forma simplificada é basicamente o seguinte: o gerador, né? Lembre, é o gerador e o discriminador. O gerador ele vai criar uma amostra de dados, enquanto o discriminador avalia a autenticidade dessas amostras, originando um ciclo que se repete até que o discriminador ele não consiga mais diferenciar
os dados reais que foram inseridos na rede dos dados gerados pelo gerador. Aí a gente tem essa repetição do ciclo, né? O gerador ele pode criar dados indiscrimináveis de dados reais. Ou seja, a rede geradora, ela vai tentar maximizar a probabilidade de erro da rede discriminadora. Mas a discriminadora, ela vai tentar minimizar essa probabilidade de erro. Nas interações de treinamento do machine learning, tanto a geradora quanto a discriminadora, elas evoluem e se confrontam continuamente até atingir um estado de equilíbrio. Nesse estado de equilíbrio, a discriminadora ela não consegue mais reconhecer os dados sintetizados. Por isso que a gente consegue chegar num resultado tão realista, né? E nesse ponto que eles não que a discriminadora ela não consegue mais reconhecer os dados sintetizados, é que o processo de treinamento machine learning ele se encerra e a gente tem o resultado. Andréia, pode passar um pouquinho, por favor. Bom, é um rápido overview, aí vocês vão ver um quadrinho de como o primeiro, inteligência artificial, até a gente chegar no chat GPT, mas na década de 1950 e 1960, o Alan Turing, o famoso pesquisador na área de computação, ele idealizou o teste de Turing, o qual buscava compreender se era possível o computador expressar a mesma inteligência de uma pessoa. Esse foi um dos pontapés iniciais para o estudo da inteligência artificial. O termo da inteligência artificial apareceu só em 1956, com John McCarthy. Ele trabalhava na linguagem de programação Lisp na época. Já em 1997, nós tivemos o computador Deep Blue, que foi idealizado pela IBM. Ele derrotou o campeão soviético Garry Kasparov em uma partida de xadrez, prevendo respostas e pensando em possibilidades de melhores jogadas. Esse computador é um exemplo de máquina reativa. Esse acontecimento também foi um marco no mundo da inteligência artificial que acabou influenciando os estudos da IA generativa. Na década de 2000 em diante, principalmente em 2008, mais particularmente falando em 2008, as pesquisas de programação neurolinguística permitiram o lançamento do reconhecimento de voz pelo Google, base para as futuras assistentes virtuais que nós conhecemos, como a Siri e a Alexa. Já a revolução da IA generativa começou na década de 2010, com o surgimento das GANs, né, as redes neurais. Em 2011, o supercomputador Watson também foi lançado pela IBM, ele passou a ser utilizado em sistemas de reconhecimento facial e até mesmo na medicina, para auxiliar na descoberta de relações entre genes, proteínas e medicamentos. Para isso, o software ele analisava rapidamente uma gigantesca quantidade de dados, citando artigos científicos e livros entre eles. Mais recentemente, em novembro de 2022, nós tivemos o lançamento do ChatGPT, né, que é a plataforma que nós conhecemos de IA. Essa plataforma de IA generativa, ela é muito conhecida atualmente, e essa tecnologia, ela conseguiu sair da bolha de programadores e pesquisadores de tecnologia e atingir o público geral, alcançando até mesmo as pessoas mais leigas no assunto. O sucesso do ChatGPT, ele desenvolveu o interesse dos mais variados públicos e fez com que muitas ferramentas de IA generativas fossem criadas ou melhoradas, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Pode passar, André. O avanço exponencial da IA generativa só para vocês verem um quadro comparativo, mas desde que a OpenAI, que disponibilizou o ChatGPT ao público em 30 de novembro de 2022, ela atingiu 1 milhão de usuários em menos de uma semana. Se a gente for comparar esse mesmo número com outras empresas, né, a gente tem assim, um número exorbitante. Um exemplo disso é a Netflix. Ela demorou 49 meses para atingir 1 milhão de usuários. Twitter, 24 meses. Airbnb, 30 meses. Facebook, 10 meses. E Instagram, 2 meses e meio. Ou seja, é uma exponencialidade muito grande. Pode passar, Andréia. A principal diferença entre a IA tradicional e a IA generativa é o primeiro tipo de inteligência. É que o primeiro tipo de inteligência, ela apenas copia, imita ou reproduz algo que já existe, que já foi feito. Já o segundo modelo, ela tem a capacidade de criar coisas novas e originais, a partir daquilo que ela conseguiu aprender.
Se a gente for utilizar uma analogia para explicar essa diferença de uma forma bem simples, a gente pode imaginar o seguinte: a IA tradicional é como um crítico de arte, capaz de analisar e interpretar uma obra. Já a IA generativa, seria o artista, né? Aquele que cria algo novo a partir de suas inspirações, conhecimento e experiências de vida. Pode passar, André, por favor. Bom, eu falei para vocês o principal modelo, né, que é utilizado hoje largamente de IA generativa, sendo com o GAN, mas também nós temos o Large Language Model, que é representado pela sigla LLM. Nesse modelo, os LLMs são modelos de aprendizado de máquina que processam e que geram textos de linguagem natural. Eles são treinados com grandes conjuntos de dados de texto e podem ser usados em assinaturas virtuais, chatbots e geradores de texto. O modelo baseado em transformador, que é o Transformer, ele opera aprendendo o texto e o significado por meio do rastreamento de relacionamento de dados sequenciais. Eles são bons em tarefas de processamento de linguagem natural, como tradução automática e respostas a perguntas. Assim, aqueles arquivos que a gente tem para aqueles que trabalham em redes, em corporações, né? Às vezes a gente recebe algum arquivo em inglês e aí a gente coloca uma ferramentinha ali para traduzir de forma automática. Isso daqui seria um exemplo dessa inteligência artificial. E também, por quarto modelo, seria de autoencodar variacional, que são os VEIs. Os VEIs, eles podem pegar uma grande quantidade de dados e comprimi-los em uma representação menor, que pode ser usada para criar novos dados semelhantes aos dados originais. Eles também são usados na geração de imagem, vídeo e áudio. Pode passar, Andréia, por favor. E por falar em artista, nós temos um artista que ele recebeu um prêmio a partir de um quadro que ele gerou por meio da inteligência artificial. Vou descrever aqui o quadro. O quadro, ele lembra uma pintura renascentista, mas ele não é, porque ele está no espaço. Tanto que o nome do quadro é Pietra Dopra Spatial. E ela foi criada pelo designer Jason M. Allen, né? Que foi utilizando também uma plataforma de inteligência artificial, que é Midjourney. Nós estamos, de acordo com a Allen, a sua contribuição ela foi fundamental para a formação da pintura premiada. Ele redigiu, né, o roteiro 900 vezes até que a IA pudesse interpretar esse resultado corretamente. Foi preciso ainda uma edição manual, que obviamente envolveu uma intensa participação humana para a criação. Por fim, ele disse que a sua obra de arte mostra que as pessoas precisam superar sua negação e medo de uma tecnologia que poderia capacitar novas invenções e remodelar o nosso mundo. Complementando, ele também disse que a IA é uma ferramenta, assim como o pincel é uma ferramenta. Sem a pessoa, não há força criativa. Pode passar. Também nós temos outras criações por IA generativa. Aqui vocês estão vendo um quadro de 6 pessoas, sendo uma delas preta e outra parda. São pessoas, quem bate o olho pensa, nossa, são quadros, são pessoas, né? São retratos. Mas não, isso foi criado por inteligência artificial generativa também. Então, por isso que a gente consegue chegar em dados muito realísticos, né? O Google também, vendo esse boom que teve o ChatGPT, ele criou uma ferramenta própria, que é o caso do Gemini, e ele vende essa ferramenta para corporações, para organizações corporativas, mas também nós, pessoas físicas, podemos adquirir. Participação. E um dos precursores da inteligência artificial, que é o Bill Gates, fundador da Microsoft, ele vem comentando ao longo do tempo, né, ao longo da evolução da inteligência artificial. Abre aspas. Durante a minha vida, eu vi 2 demonstrações de tecnologia que me pareceram revolucionárias. A primeira vez foi em 1980, quando eu fui apresentado a uma interface gráfica de usuário, que é a precursora de todos os sistemas operacionais modernos, incluindo o Windows. E a segunda veio ano passado. Tenho me reunido com a equipe do OpenAI desde 2016 e fiquei impressionado com o constante progresso. Ou seja, uma ferramenta que está em constante evolução, cada vez mais ela vai se aperfeiçoando e até um dos precursores da inteligência artificial fica
abismada até onde que ela consegue chegar, né? Até onde ela está conseguindo chegar. Bom, acho que essa é a minha parte. Agora fica com a Andrea. Muito obrigada. Bom, gente, boa noite mais uma vez. Eu vim aqui trazer, na verdade, um maior entendimento de como a IA deve ser encarada, a IA generativa, principalmente. Ela está tendo um avanço muito, muito rápido. A gente só ouve falar nisso. Eu estava até comentando aqui com o Paulo que ontem todos os programas que eu assistia parecia que era uma perseguição. Eu ouvia falar em inteligência artificial desde o Globo Rural, desde pequenas empresas, grandes negócios, todos os programas tinham um tópico falando sobre inteligência artificial. É um assunto que está realmente dominando e não tem como fugir dele, né? E aí eu acho que o grande poder da inteligência artificial é que por meio dos comandos, né, denominam-se prompts, ela busca informações que estão fora do nosso alcance. Então ela traz insights, conteúdo relevante, de forma que ela uniformiza e democratiza o conhecimento. É isso que é a grande revolução da IA generativa. E aí eu estava até tive acesso aí a um mini curso, né, de chat GPT, em que eles sugeriram, vamos perguntar para o próprio chat GPT como ele garante que as informações que ele fornece estão corretas. Eu achei interessante isso. Então, aqui são as respostas da própria inteligência artificial. É interessante, porque ele mesmo nos conduz aí de o que a gente deve fazer para ter uma melhor resposta. E aqui ele coloca que ele se esforça para trazer melhores informações, mas ele alerta que sempre vai precisar do ser humano para verificar, né, para confirmar aquelas informações. Ele não é a resposta pronta, né, como a gente imagina. Ele tem que haver uma verificação das informações que ele traz. Ele não garante veracidade, porque, como a gente disse, ele cria informações com base na bagagem que ele tem. Então, não, esse poder de criação não permite que ele possa garantir a veracidade das informações. Pelo menos nesse momento ele não consegue fazer isso, tá? Então achei bem interessante. E aí também vem a pergunta, assim, existe algo que você não pode fazer ou que é difícil para você? Então ele coloca as limitações também. Quer dizer, um raciocínio contextual complexo, a análise de sentimentos e emoções sutis, a atualização em tempo real e a interpretação de multimídia. Então há algumas limitações que realmente deixam claro que ainda há muita necessidade da participação do ser humano para, eu acho que é algo complementar, né? O ser humano junto com a inteligência artificial, a gente consegue um resultado superior, muito bom, mas tem que ter essa interação entre ambos, né? Então, achei isso bem legal. E aí, principalmente as dicas, né? Como posso melhorar a interação com você e como você pode me ajudar no contexto do que eu preciso. E aí ele dá as dicas aqui de que é necessário ser específico, né? Quando se faz ali o prompt, né? O comando, é muito importante ser específico, fornecer contexto, fazer perguntas claras, ser paciente, né? Verificar as informações, como ele já tinha dito antes, ele reforça aqui. E se você tiver uma necessidade específica, não hesite em me dizer, estou aqui para ajudar da melhor forma. Achei isso fantástico. E aí, sim, na verdade, então, só resumindo, então, há o tripé aí da IA generativa, que ela tem que realmente trazer aí o contexto da persona, do contexto e do direcionamento. Isso é fundamental. Então, só para resumir, é isso. É muito importante você criar a persona. Então, exemplo, né? Você é um advogado especializado em direito previdenciário, que tem especialidade em tal assunto, tal e coisa. Então, quando você fecha isso, porque ele tem acesso a informações gerais, imagina, é todo aquele mundo de informações que vem da internet como um todo. Então, é um volume absurdo de informações. Então, para ele não se perder tanto, você tem que fazer esse recorte, vamos dizer assim, por meio do prompt você faz esse recorte. Então, ele tem, você definindo uma persona, em primeiro lugar, é importante ser nessa ordem. Então, você define a persona, depois entra com o contexto, então, dentro do que você precisa, o que eu preciso? Eu preciso de um parecer a respeito de tal assunto, me traga os tópicos a respeito de tal assunto dentro de tal contexto para tal cliente que tem essa característica, por exemplo. E por fim, o direcionamento. Então, direcionando o resultado que eu preciso. O que eu preciso que ele me entregue? De que forma?
de que maneira, como deve ser, qual é o meu entregável, o que que eu preciso que ele me coloque para atender a minha necessidade, né? E aqui alguns pontos em que a IA, a gente percebe o quanto a IA já está incorporada no nosso cotidiano, até a gente nem se dá conta, mas ela já está aí, né? E já faz um tempo até, né? Dentro da arte, da criatividade, do entretenimento, para aprimorar efeitos especiais de filmes, de cenários, personagens, assistentes virtuais, os chatbots, a todo momento que você liga numa central de atendimento, você é atendido por uma inteligência artificial, isso já está mais do que incorporado, né? E o processamento em linguagem natural. Então, a gente está falando muito aqui de linguagem natural, até para que ficamos todos na mesma página. Qual é a diferença? Até então, a gente só tinha a linguagem em códigos, né? Os computadores só entendiam os códigos, né? E acho que né, vocês que são aqui os técnicos não me, podem falar melhor do que eu. E a grande revolução aí da IA generativa é que ela trouxe tudo isso para uma linguagem natural, que é a nossa linguagem, a linguagem do ser humano, o português, enfim, a nossa língua, o inglês, enfim. Trouxe para uma linguagem compreensiva para nós que não somos especialistas aí em códigos, né? Então a gente conseguiu, por isso que se tornou mais democrático essa informação. E aqui eu trouxe um link, até tá aqui o QR Code, de um evento que não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, que foi promovido pelo Jota, pela OAB e com apoio da Microsoft. É um evento muito interessante que trouxe muitos insights, né? A presidente da OAB até comentou alguns pontos aí de que eles entendem, a Patrícia Vanzolini, né? Entende que a OAB na verdade, está bem atrasada, na verdade, com relação à inteligência artificial, de promover mais, de trazer mais conhecimento, apoio. Então, assim, eu percebi que há uma preocupação muito grande em correr atrás do prejuízo. Ela até pediu apoio aí para as big techs, para as grandes bancas, enfim, para quem puder ajudar, ela está pedindo ajuda, está realmente se colocando aí, trazendo para si, trazendo para a OAB essa responsabilidade e colocou essa preocupação de trazer todos para a mesma página, porque ela percebe que o sistema judiciário, enfim, está se armando aí de inteligência artificial, todos os tribunais já estão avançando muito com isso, as grandes bancas também, e se os advogados não estiverem na mesma página, vai ficar muito complicado. Então, é uma necessidade mesmo que os advogados tomem conhecimento desse mundo e cheguem e realmente entendam que é uma necessidade, não é mais algo fora da nossa realidade, é uma necessidade mesmo da gente ter conhecimento nisso. Então, esse evento foi bem legal, bem interessante. Veio o pessoal da Microsoft, trouxeram muitos, demonstrando como é que se usa a ferramenta, várias coisas interessantes, muito bom mesmo, recomendo, muito bom. Aqui algumas falas dela, né, que o advogado não pode mais abrir mão, até para ter uma paridade de armas aí com todos os players aí que o advogado tem que conviver, né, e que a OAB tem que conduzir, tem que capitanear essa mudança de paradigma aí dos advogados, e que nós temos que dar conta desse contingente rumo ao uso eficaz do mundo tecnológico. Então, é importante com capacitação, com apoio, então não adianta só dar capacitação, né? Tem advogados que são muito jovens, têm facilidade com isso, por exemplo, mas não têm recursos, porque ainda é um pouco caro, às vezes, uma inteligência artificial que realmente funcione de forma eficaz, né? Aí eles disponibilizaram esse manual, também tem muitos tópicos interessantes, eu trouxe aqui o link, achei bem legal, a Microsoft, né? E trouxe aqui uma reflexão para nós, né, de que pela primeira vez os humanos estão supervisionando e as máquinas estão gerando. Então é uma grande mudança de paradigma, né? Então, assim, a gente tem que pensar que devemos ver a inteligência artificial como uma grande aliada, né? Até no próprio evento a Microsoft colocou isso, que a IA ela tem que ser vista como um copiloto, não como um piloto automático. Claro, né? Trazendo aí o trocadilho da IA deles, que é o Copilot, né? Mas é isso, o nome deles foi bem feliz nesse sentido, né? Que é para ser visto desta forma. Tem que ser um auxiliar, um copiloto. Não adianta querer
entendê-lo como um piloto automático, deixar tudo na mão da inteligência artificial. Não é essa a ideia. Então, precisamos tê-lo como aliado para a gente conseguir fazer um trabalho mais eficaz, mais produtivo, né? Nos livrarmos aí das tarefas repetitivas, enfim, de conseguir alcançar uma qualidade no nosso trabalho que não seria possível por meio só com os braços que temos, né? Ele consegue multiplicar essa capacidade que a gente tem e a parte, para que possamos nos dedicar realmente ao que é do ser humano, né? À estratégia, ao propósito, ao melhor trabalho possível, tá? Então, a humanidade transcenderá de uma sociedade de consumidores para criadores. Então, o acesso agora é tão grande às informações, democratizando de uma tal forma, que todos nós temos capacidade de criar os conteúdos, criar tudo que nos permite, né, o nosso conhecimento. Então, os que se destacarão no mercado de trabalho serão aqueles que fortalecerem suas habilidades emocionais, pessoais, únicas, que nenhum computador pode imitar. Então, precisamos começar a investir na expansão da nossa consciência, começar a conhecer aprimorar nossas habilidades interpessoais, emocionais e criativas. Então, temos que nos concentrar no papel que temos, no papel do ser humano, né? Que é fundamental para que a IA possa auxiliar para que cheguemos num resultado realmente melhor e possamos alcançar o maior potencial possível. E que não podemos esquecer que o ser humano é o poder por trás da IA. Então, é isso que realmente nesse evento foi trazido de várias formas, foi bem interessante, e é o que a gente tem que realmente pensar dessa forma, né? Que não tem como fugir, não tem como escapar. Está vindo assim, como diz, um trator, assim, realmente. Não tem mais como fugir da inteligência artificial generativa, não tem jeito. Então, vamos nos unir, já que não temos como combatê-la, vamos nos unir a ela para o melhor resultado possível, né? Tenho certeza que esse é o caminho, tá bom? Bom, então é isso, gente. Obrigada. Se tiverem dúvidas aí, né? Não foi nossa intenção aqui encerrar o assunto realmente, né? Porque é um assunto muito extenso, até uma dificuldade da gente fazer o recorte, porque tem muita coisa. E como é muito técnico, né? Eu particularmente estou engatinhando nisso, né? Estou achando bem interessante, mas ainda estou engatinhando, né? Então, você tem certeza aqui que tem gente que tem muito mais conhecimento do que eu nesse nível, né? Nesse assunto. Mas vamos lá, vamos juntos aí. Eu acho legal, porque o que eu achei legal desse evento foi o apoio percebo que a OAB está dando um apoio muito grande para essa questão da capacitação, está dando um empurrão muito grande para que a gente consiga se capacitar em relação a isso. Eu achei legal. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Excelente, Andréia e Natália. Acho que justamente aí vocês trouxeram elementos muito importantes aí de como é que nasceu, como é que a gente chegou, né? Em Uhum. 2024, né? Todo um caminho. E Sim. justamente começou lá com Alan Turing, né? Foi um dos pioneiros mesmo, e teve Uhum. pessoal dele ali. Foi algo muito importante. E acho que justamente um ponto aí muito interessante que a gente pode pensar é nos impactos, né, que a inteligência artificial, né, vai causar não só no trabalho, né? Não sei Uhum. se eu estou enganado, mas justamente a, a Patrícia lá, a Vanzolin, ela falou muito em termos de como é que a gente vai usar a IA para a ferramenta do advogado e tudo mais, né? Ou seja, ela Uhum. foi mais nesse sentido, né? Mas eu acho que tem um sentido ainda muito maior, que é o impacto que a IA vai causar no direito, vai causar na sociedade, né? Ah, São sim. impactos bastante grandes, né? E em todos os aspectos, né? Quer dizer, só para citar alguns, né? A questão do direito autoral, né? Sim. É, O direito autoral tem os dois aspectos, né? Primeiro, o que a IA usa para ter uma base de conhecimento, usa como dado, né? Então, muito se Uhum. fala que, inclusive,
não é opinião minha, né? Mas não sei se você já ouviu falar no Miguel Nicoleles, né? Ele é um Uhum. neurocientista, né, brasileiro que durante muitos anos desenvolveu pesquisa nos Estados Unidos e tudo mais, né? E ele diz, né, que nunca a IA vai superar o ser humano, né? Então, que justamente é um medo que as pessoas têm, né, de chegar no tal do ponto onde a IA supere o ser humano, tal. Então, o Nicoleles acha que isso daí nunca vai acontecer, né, porque justamente a inteligência é algo inerente dos seres vivos, né? Ele fala não só o ser humano, mas outros animais e tudo mais têm manifestações de inteligência, né? E que a IA não, ela não é inteligente, né? Ela não, diz que não é, Sim. justamente o Nicoleles fala que não é inteligente e não é artificial, porque ela É. imita, né? Ela usa todos os dados que Uhum. tem e ela é incapaz, inclusive entre aspas, ele acha de criar, porque ele vai pegar tudo que já foi feito e Uhum. colocar. Aí eu tenho um pouco de divergência em relação a ele, né? Na verdade, ele cria porque, inclusive, é um dos problemas de usar, dependendo por exemplo, para a parte de direito, né? Quando se usa, que é o tal do alucinar, né? Sim. Inteligência Uhum. artificial alucina, né? Então é clássico aí o caso de gente que pede para montar uma peça e colocar, Pois é. né, Aí, jurisprudência, daí vem pois é, qualquer é coisa aí que ali que não entra, tem. É. o uso adequado da IA. Ela tem que, tem que se saber utilizá-la, né? Porque E a ideia da IA não é você entrar lá e pedir uma peça, faça-me uma peça, não, não é. Você vai estar usando de forma inadequada. A chance de vir coisa errada é muito grande, né? De vir uma alucinação é muito grande. Então, a dica é justamente essa, de você fazer o prompt da melhor forma possível, o mais detalhado possível, mas utilizá-la mais como um revisor, como colocando ali que ela forneça subsídios para você poder fazer as coisas. Então, por exemplo, no resultado, no direcionamento, você pedir para que ela elabore uma estrutura de uma peça, por exemplo. E aí, à medida que ela vai respondendo, você vai, então, me coloque esse ponto, me fale dos fatos, me ajude a descrever, veja se essa descrição está boa. Ou então, se eu, coloque na posição de um advogado do lado contrário para poder me dar mais subsídios. Enfim, ela pode, em resumo, é sempre isso, utilizá-la como um assistente, né? Mas pedir para que ela faça uma coisa pronta, realmente a chance de sair errado é grande. Aham, é, sim. eu uso a inteligência artificial generativa bastante assim, no meu trabalho. A gente tem que fazer bastante conteúdo, assim, eu trabalho na área de compliance, então existem bastante coisas que a gente pode criar a partir da inteligência artificial. Mas esse ponto de não ter direito autoral é um ponto que, inclusive, esse autor da obra que a gente mostrou, na pesquisa, ele teve o pedido dele negado. O registro de direito autoral dele foi negado, né? O juiz não concedeu. Então, é uma discussão grande, mas também existe um lado bom. Aquelas pessoas que utilizam, que é o meu caso, essa ferramenta para poder criar uma coisa específica para aquela corporação, é ótimo, porque aí a gente não tem problema de estar utilizando aquele conteúdo e poder disseminar também. Aí existem vários lados. Existe o lado que pode ser ruim, como também um lado que pode ser bom. Exato, exato. É bem por aí. Tem todos esses aspectos, né? Ah, a Viviane está com a mão levantada. Viviane, você é aqui, Oi, você não pede, você manda, não precisa levantar a mão. pela ordem. Certo. Queria agradecer a Andréia e a Natália, né? Excelente apresentação. Eu adorei essa questão do pincel. Nossa, sensacional isso. Usar como É, pincel, e é verdade mesmo, né? é, E até o pessoal está pedindo se puder voltar naquele slide que sim, tem o QR Code tanto do YouTube como do do material da manual. Microsoft, para o Esse pessoal manual é pegar. legal. Uhum. É. Aí eu só queria compartilhar, eu adoro esse assunto, eu pesquiso muito, né? Eu queria compartilhar com vocês um case que eu vi. Porque o que que se diz, né? Que para você usar IA, você tem que ter um processo, né? Então ela é muito boa para
resolver questões operacionais e melhorar. Então, só descrevendo para vocês o que é esse processo, uma determinada empresa, ela tinha que publicar um vídeo todo dia, de 1 minuto, tá? E demorava mais de 6 horas do dia para fazer esse vídeo. Por quê? Porque tinha que fazer a pauta, tinha que ficar caçando as informações, né? Aí mandava para uma empresa, aí gravava o vídeo. Aí não sei quem já participou de gravação de vídeo sabe como demora, a pessoa erra, aí faz de novo, aí edita. Eram 6 horas para fazer, né? E eles falaram: não, a gente precisa agilizar isso, né? 6 horas para gravar um vídeo de 1 minuto todo dia não dá. E eles pensaram em aplicar IA. Por quê? Porque eles tinham um processo de 9 etapas para gerar esse vídeo de 1 minuto. E eles conseguiram aplicar IA, né? Então, em vez, por exemplo, de eu gravar uma pessoa falando, eles criaram um avatar. Aí a própria IA coleta todos os assuntos, né? Eles pegaram uma IA e codificaram para que coletasse todos os assuntos de interesse deles do dia que saíram de fontes oficiais, né? E a própria IA já gera um texto, então o avatar lê o texto, né? Não precisa mais da agência para publicar o vídeo, ou seja, de 9 processos reduziu para 4 e de 6 horas passou para 1 hora. Exatamente. Ela é boa Tá? nisso, né? É. Exatamente isso. E aí o que acontece? Eles, bom, e aí, o que eu faço com esse tempo que sobrou, né? Eles tinham necessidade de publicar em inglês e não dava tempo, né? Porque 6 horas do dia para publicar em português, a Uhum. própria IA, a partir do vídeo, gera em inglês a fala do avatar e conseguiram até em mandarim. Falaram, não, vamos fazer em um outro idioma. Pois é, olha Então, só. assim, olha que pincel Só um master. sensacional, pincel mágico Uhum. isso, né? Como É, ajudou nesse processo. É é. inacreditável. E aí nessa pesquisa eu vi até, teve um estudo feito nos Estados Unidos, em que pesquisaram os serviços jurídicos, né? Eles, o tempo gasto em serviços jurídicos reduz em 66% com o uso da inteligência artificial. Um estudo do MIT com a Stanford, Microsoft, enfim, muito interessante também. Então, assim, imagina, quer dizer, uma coisa que você gastaria 4 horas para fazer, com uma redução dessa, você gasta 1 hora e meia. Olha o tempo que sobra para você cuidar de outros assuntos. Quer dizer, com esse mundo que os advogados vivem atolados de coisa, de cumprir prazo, de ler e-mail, de responder cliente, enfim, é uma mão na roda, gente, é uma maravilha. Né? Então, é dessa forma que tem que ser encarado, né? Eu acho que Uhum, é a realidade, a gente tem que usá-la da melhor maneira possível. E eu acho que ela tem muito aí para nos proporcionar coisas boas. Viu? A com Islia certeza. levantou a mão. Islia? Boa noite, gente. Não, só fazendo uma contribuição com o tema também, eu estive presente nesse evento e foi muito legal. Quem tiver um tempinho realmente assista. Fazendo um contraponto do que o Paulo colocou, da questão né, de estressar o tema, trazendo esse questionamento, né, essa reflexão de se o homem, né, se a inteligência artificial ela, de fato consegue, né, substituir ou não, e do que a Andrea colocou da questão dos comandos corretos, né, que isso foi bem pontuado lá na palestra, assim. O Celso Mori, né, que é um dos sócios do Pinheiro Neto, ele iniciou, ele, né, abriu a palestra, se colocando como leigo, né? Assim, ele me pareceu uma pessoa até muito atuante, assim, muito É, conhecedor da inteligência artificial, mas ele se colocou como leigo nesse sentido e trazendo exatamente essa visão de que para ele, assim, a inteligência artificial jamais substituirá o homem e colocando isso em todas as etapas de desenvolvimento do homem, né? Quando é, enfim, a gente descobriu a roda, enfim, tudo que foi evoluindo, passamos por um momento de transição em que sempre esses questionamentos são trazidos à tona, mas o homem sempre ali, né, avançando e no volante, aí, na direção de tudo que tange, né, aos comandos, enfim, e dentro desse conceito de evolução, independente de qual era isso, se isso aconteça. E por outro lado, né, a questão dos palestrantes da Microsoft, né, que colocaram muito bem como usar, que aí o cerne também era não simplesmente só substituir, mas assim, para você utilizar, você precisa saber. E precisa de sim, uma operação bem dada que somente um homem consegue executar.
né? Então, eles colocaram isso muito bem. Sim, realmente pode substituir, mas desde que isso seja entendido de uma forma, se isso entendido de uma forma correta, com os comandos corretos, apenas o homem por trás da utilização da inteligência artificial vai evoluir de forma que ele usufrua dela. Então, assim, pode-se também que é um conceito que pode se perder com o tempo se a gente não souber fazer essa utilização. Então, precisa do comando correto, inteligente do homem por trás para que ela opere de uma forma tangível e capaz, né, de tornar algo útil. Então, assim, foram pontos colocados assim, por mais que eles fossem distantes, ao mesmo tempo se encontrando ali, né, durante o desenrolar das palestras e muito legal, assim, de acompanhar. Aconselho que quem não tiver visto, assista que vale a pena. Mas só trazer esse contraponto mesmo, que eu também fiquei refletindo bastante lá na hora, dessa questão da substituição ou não. Muito bom. Um outro ponto também que é importante se falar, né, é justamente como o bem ou mal não está nas coisas, mas no uso que se faz dela, né? Então, Exatamente. justamente você vê que, por exemplo, a indústria das fake news já se apropriou desse tipo de ferramenta, né? Tanto é que uma das preocupações, né, do TSE, né, agora com as eleições que vão ocorrer acho que em outubro agora, Uhum. a preocupação é justamente evitar a propagação de fake news, né, das inverdades e ainda mais com cara de autenticidade, né? Hoje em dia, com esse tipo de ferramenta, de inteligência artificial, se consegue, como se colocou aqui, né, para o bem, né? Você pode produzir vídeos com uma pessoa, um avatar, né, falando e tudo mais. Mas também, justamente, você pode pegar um político, né, que é seu adversário, pode colocar ele falando qualquer bobagem, né, que ele nunca falaria e jogar isso nas redes sociais, né, e começar a ter todo tipo de repercussão, né? Então aí é um problema realmente bastante grave do mau uso, né? Mau As uso. pessoas, É. Exatamente. infelizmente, as E pessoas. também, e também para utilizar para ludibriar, né, as pessoas. As pessoas Uhum. não conhecem muito bem. Eu vi até no Fantástico uma matéria que tinham pessoas que estavam usando a imagem do Dr. Drauzio, ofertando medicamentos de emagrecimento que nunca existiam, que não têm respaldo médico, que não foram sancionados pela Agência de Saúde, pela Anvisa. E pessoas, assim, eu acho que o caso mais grave era que uma mulher havia falecido porque ela adquiriu esse medicamento e acabou vindo a óbito, né? É muito sério também. Por isso que eu acho que a União Europeia ficou tão preocupada e criou também, né, aquela legislação para poder estabelecer algumas diretrizes para o uso da inteligência artificial. Isso não pode ser um uso discriminado. Infelizmente, a gente ainda não está nessa É, evolução, mas eu espero que o Brasil copie também a União Europeia quanto a isso, como fez com o GDPR, né? O PL 2338, né, é muito, entre aspas, inspirada, né, na Lei Europeia de Inteligência Artificial, né? Uhum, Assim como a LGPD também teve uma inspiração na GPDR, né? Só espero que uhum. eles preservem algumas coisas boas, né? Porque geralmente nessa tropicalização, né, eles gostam de dar uma limada e cortar algumas coisas Com importantes, né? certeza. E que realmente acaba atrapalhando na aplicação e no uso da legislação, né? Mas é Uhum, muito importante realmente ter um quadro regulatório, né, para auxiliar no uso correto aí da inteligência artificial. uhum. A Inês quer falar? Fala aí, Inês. Olá, pessoal, boa noite, tudo ah, bem? boa noite. Boa noite. Infelizmente, eu perdi uma grande parte, né, da discussão trazida, mas eu vi que trouxe elementos assim muito importantes para a gente discutir.
e sobre nós estarmos preparados ou não, grupo sério, que falava sobre o envelhecimento saudável e trazia imagens que claramente foram produzidas por inteligência artificial. Só que as pessoas, elas tratavam como se fosse algo natural. Então, eu não sei até que ponto a sociedade, assim, num todo, está preparada. Nós estamos preparados para falar sobre direito, né? Então, nós estamos um pouco mais, com um olhar mais atento para isso. Essas pessoas que estão sofrendo golpes com a imagem aí do Drauzio Varela, né? Eu imaginei quanto elas estão suscetíveis. Então, eu não tenho meios agora de lembrar qual postagem e trazer para vocês, mas era assim, eram os olhos azuis de uma criança que ia se ficando muito, muito, uma pessoa muito mais velha a ponto de ficar quase uma caveira. E as pessoas acreditavam nisso e falavam, olha, que moça linda, envelheceu muito bem. Então, a gente vê que as pessoas não estão ainda preparadas. E isso é uma coisa que precisa bastante conscientização. Não, e o mau uso da tecnologia, não importa qual seja, né? Há uns 20 anos atrás, aí o bom ou mau uso, né? Aí é relativo, mas eu vou contar aqui um caso que eu fui num estudo fotográfico, que eu ia comprar umas fotografias para um evento e tal, e o pessoal estava lá, um monte de gente trabalhando em Photoshop, né? Da foto de um casamento, né? Eles falam, não, aqui a gente edita as fotos, pegando a foto do pessoal do casamento, tirando os pés de galinha, trabalhando foto por foto. Eu não acreditei naquilo. Eu falei, não é possível. Porque quando ele mostrou assim, aqui, ó, olha aqui essa senhora, não sei o quê. Eu falei, não, essa daí não é a mulher que começou. Isso faz há 20 anos, foi há 20 anos atrás. Então a gente fala em inteligência artificial, mas hoje em dia já com filtros já que tem, né, nesse sistema, você já consegue fazer coisas assim que você não acredita que é aquela pessoa, né? Um caso recente foi aquela ah, ah, que não era enfermeira, não era, lá sei, o esteticista que aplicou um produto químico e o rapaz morreu, né, no rosto dele. Daí na TV ficou aparecendo o rosto dela, né? No começo, quando deu o problema. Depois apareceu lá na delegacia, você fala, não, não é a mesma pessoa. Eu também comentei isso, parecia outra pessoa, É gente. Eu outra. falei, Não, não é não era. Ela possível. devia usar filtros e coisas assim. Não era aquela pessoa que foi na delegacia, não era É aquela, mesmo. né? Era Sim. impossível. Ela podia negar. Se ela negasse, não, não era eu que naquele vídeo. Acho que seria uma defesa bem válida, né? Porque era impossível reconhecer, né? Ótimo. Ela acho que teve um bom Nesse, advogado, né? nesse Oi, você está travando, Inês. Tá. ponto, Inês, Inês, talvez se você fechar a câmera, desculpa, acho que dá para a gente ouvir melhor. Tá é, travando. não tá boa. Vocês conseguem me ouvir? agora Agora sim. melhorou. Sim, Nessa sim. linha, tinha uma influência oriental que não é, não sei se vocês trataram sobre isso, que era um homem, mulher, influencer, linda, uma menininha, o provisor da moto dele apareceu o rosto dele, que era um homem, por sinal, muito feio, né? Então, só que ele ganhava muitos, muitos likes por ser uma garotinha, uma japonesinha, menininha linda. Não, não cheguei a ver isso daí. Mas né? Isso é um ponto Infelizmente. interessante, Inês. Existem influencers que são inteligência artificial, generativa, e inclusive que ganham muito dinheiro. Não é uma pessoa de verdade, mas você entra lá, tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Nossa. E assim, é incrível. Você olha, você fala assim, nossa, é uma pessoa. Não, é inteligência artificial. E tem, assim, aqueles canais de OnlyFans, essas coisas. E são homens que ministram essas ferramentas, né? Eles conseguem ganhar dinheiro a partir dessa inteligência artificial. Por isso que está sendo obrigatório em alguns lugares ter uma menção dizendo gerado por inteligência artificial. Hoje mesmo eu tenho uma amiga que a irmã dela mora no Canadá e ela teve que ir lá porque a irmã teve que fazer uma cirurgia, né? E aí ela tá no meu Face e tal. Aí quando eu entrei, ela publicou um álbum de fotos, estava lá, gerado por IA. Eu nunca tinha visto isso, né? É. Eu achei Eu interessante vi porque já te ontem. avisa, né?
É Achei verdade. muito Ontem eu vi, a legal. primeira vez tinha a Globo fez uma montagem lá para a Lília Cabral, ficou até engraçado, né? E aí ela colocou uma faixa enorme, assim, gerado por IA, amarela, assim, negócio destacado mesmo. Falei, nossa, não tinha visto isso ainda. Então, Esse aviso tem que ser obrigatório, né? é, Exato. Mas muito legal. E um outro ponto que eu queria falar para vocês é que que a IA ela esbarra em LGPD, tá? Então o pessoal está Uhum. tomando muito cuidado com o que faz. Que um exemplo que se tem é usar a IA para fazer seleção de currículo, né? Aí você descarta as pessoas Hum, e aí a pessoa ela tem o direito de pedir uma revisão humana, tá? Então vai encher a caixa do encarregado lá, quero saber vai, por que foi descartado. Me vai. É, explique, né? tem que ter muito cuidado com a questão aí da privacidade, realmente. Por exemplo, se você coloca lá uma peça, uma petição, para ser, analisa para mim essa petição, tem que tirar os dados, né? Senão ela vai usar aqueles dados para seu treinamento próprio, né? Então é preocupante realmente esse ponto. Isso, nesse ponto, a Microsoft mostrou na ferramenta deles que eles têm uma, não sei se realmente funciona, enfim, mas ele colocou que tem essa preocupação aí com a privacidade. Você colocando os documentos lá, eles ficam ali restritos àquela rede, vamos dizer assim, e não são utilizados para treinamento da inteligência artificial. Pelo menos ele colocou dessa forma, né? Isso é uma preocupação realmente. E tem muitos aspectos aí que ainda são preocupantes, né? Um outro também muito importante, né, de toda essa história é a questão da responsabilidade civil, né? Isso ainda uhum, vai ter uma discussão gigante em cima, né? Porque você não tem hoje, né, meios, né, de dizer quem que é responsável, né? Quer dizer, você solta a IA, ela faz uma bobagem e aí, né? Similar ao problema de direito autoral, né? Mas aí, por exemplo, pensando numa AI que, por exemplo, pilota carro, né? E tudo mais e provoca acidentes, né? Ou mesmo já se fala também que, por exemplo, está se desenhando todo um sistema de controle de drones, né? De voo de drones, que hoje são basicamente para levar câmera ou levar algum tipo de carga pequena, né? A ideia é que esses drones, inclusive a Embraer tem projeto para isso, virem carros aéreos, né? E justamente está se desenvolvendo junto com esses carros todo um sistema de inteligência artificial para fazer a movimentação através de, entre aspas, vias aéreas virtuais, né? Todo esse controle de fluxo e do tráfego, né? De drones, de carros autônomos, voadores. A ideia é ser tudo por inteligência artificial, né? Ou seja, daí acontece um acidente e aí, né? Quem que é responsável, né? uhum. Né? Foi o cara que desenvolveu aí, foi, né? Inclusive É, o Tesla, eu ia falar. não, eu ia dizer do Harari, né? Que ele falava no Homo Deus, né? Que justamente os carros tem aquele famoso dilema, né? Ah, você tem um carro que está vindo e tem lá um grupo de crianças, né? Ou você atropela as crianças, ou você desvia e morre, né? O que que você vai escolher, né? Daí o Harari falou que no futuro vai ter o botão do carro egoísta ou altruísta, o modo egoísta ou altruísta, né? Então você vai escolher ali, né? E modo altruísta, você vai morrer. Modo egoísta, atropela as crianças e vamos embora, né? Então essas coisas que sempre foram testes de personalidade, coisas no campo aí da discussão, né, do campo hipotético, né? Hoje em dia, com esses sistemas de IA, por exemplo, dirigindo carros e controlando sistemas, né, o que você vai ter Uhum, realmente é essa questão de como é que vai ser essa responsabilidade, né, como é que ele vai escolher, né, numa situação de emergência, né, como é que vai ser a programação dele, as decisões dele,
e quem que vai ser responsável por essa decisão que ele tomar, né? Então, são coisas também aí bastante avançadas nessa discussão da inteligência artificial, né? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Boa Ana. noite. Tudo Boa bem? noite. Eu queria aproveitar, pegar o gancho do que o Paulo estava falando sobre a discussão de responsabilidade civil, no caso de inteligência artificial. Eu vi algo já faz um tempinho até, foi na época que eu vi, a gente nem se falava tanto quanto se fala hoje sobre inteligência artificial, mas eu lembro que eu vi uma discussão nessa linha, naquela questão de exames médicos realizados com auxílio de inteligência artificial. Então, por exemplo, a pessoa faz um exame e aí tem um programa ali com auxílio de inteligência artificial, algo nessa linha, que vai auxiliar o médico, por exemplo, na hora de laudar. E vamos supor, por exemplo, que tenha ocorrido ali um equívoco nesse laudo, dado um resultado incorreto, e eu lembro que eu vi uma discussão muito nessa linha de quem seria o responsável pelas consequências desse exame incorreto, se houvesse ali uma consequência para o paciente. O profissional que utilizou a inteligência artificial para auxiliá-lo, o desenvolvedor da inteligência artificial que não, enfim, por exemplo, não treinou adequadamente a ferramenta. Eu acabei perdendo aí uma boa parte também da palestra, mas eu acho que a gente tem muita discussão, assim, pensando na aplicação da inteligência artificial no nosso dia a dia. É algo que chama muito a atenção, assim, desperta muita vontade da gente utilizar. Pelo menos eu tenho essa sensação, assim, de que é um mundo novo e que parece que vai mudar, vai melhorar muito a nossa vida, vai tornar muitas coisas muito mais práticas, mas a gente tem todas essas discussões por trás sobre as consequências desse uso, né? Como algumas pessoas já falaram, o bom uso e o mau uso da inteligência artificial ou o uso incorreto dessa ferramenta. Exato, Ana, bem por aí mesmo, né? A gente está em momentos, né? E daí, teoricamente, né, a solução seria ter algum tipo de regulação, né, para o uso, e dentro dessa regulação tem que vir essas questões de responsabilidade, como é que você vai atrás, tem que vir essa questão sobre direito autoral, tem que vir todos esses pontos aí que a gente está colocando, né, como indagações, né, teria que ter uma solução aí de ter uma regra geral, pelo menos, né, para que assegurasse que a gente fizesse bom uso dessa tecnologia, né? Porque realmente eu também sou meio contra a legiferação, né, que a gente tem, né, hoje em dia no mundo. Tudo se faz uma lei, se faz uma norma, né? Eu acho que a gente está chegando num determinado ponto no mundo, né? Não diria só em Brasil, mas diria no mundo, né? Onde o ideal seria que a gente voltasse, né? E com questões, com ética, a gente resolvia tudo, né? Com questões, realmente, se as pessoas tivessem o, o uso ético, né, de tudo que se coloca, né? Teoricamente não precisaria de lei nenhuma, né? Mas eu acho que é um pouco ainda utópico, né? Ainda vai levar mais alguns milhares de anos até o ser humano, né? A gente levou uns 70 mil anos, né, para evoluir das cavernas até aqui. Quem sabe mais 70 mil anos a gente não vai precisar de lei nenhuma, né? E vai resolver isso vai ter a ética, vai ter, vamos dizer, padrões aí de humanidade que resolva isso, né, sozinho, né? Eu penso um pouco, agora ouvindo a discussão, foi um ponto que me surgiu, não sei até se foi abordado em algum momento,
Mas assim, eu concordo com você, Paulo, que é muito necessário regulamentar o uso da inteligência artificial, mas eu fico me perguntando assim, em que velocidade a gente teria que repensar essa regulamentação, pensando que muito provavelmente é uma tecnologia que vai evoluir muito rápido. Então, eu me questiono assim, quanto uma legislação acabaria sendo estanque e deixaria de ser eficiente num espaço de tempo muito curto. Não, perfeito, Ana. É justamente por isso que eu falei que no final, né, é a ética que tem que resolver, né? Porque Exato. e esse outro ponto que você também tocou, né, de sempre o direito está sempre correndo atrás, né? Isso daí eu já ouvia na época da faculdade e cada dia isso daí é mais realidade, né? O direito está sempre procurando regular uma situação fática que se colocou, né? E não tem como, né? Ele está sempre atrás, né? Acaba sempre na casuística, né? Você procura fazer em abstrato, como é que vai usar, mas até dar o problema, né? Fica muito difícil do próprio legislador ou as pessoas entenderem as consequências, né? E isso faz com que o direito caminhe e mais, né? Tem que caminhe de uma forma lenta, né? E mais, né? Normalmente cai num congresso onde tem N forças, né? Um quer ir mais para lá, um quer ir mais para cá. Daí tem toda aquela negociação, né, que faz parte, né, num sistema democrático, né, mas que essencialmente toma tempo, né, não é algo que dá para você fazer lei a toque de caixa, né, é sempre um processo aí longo, né? Então, primeiro você tem que descobrir que precisa regular, depois que descobriu, você precisa negociar como, o que regular, como regular, né? Então, tudo isso faz com que a legislação acaba sempre ficando bastante atrás, né? Mas Uhum. é um fato, é um fato nosso, né? Do nosso mundo, né? Não tem muito o quê. Mas perfeito. Temos mais perguntas? Alguém mais tem alguma dúvida? Se não, eu queria, não sei, convidar aí para a gente fazer a nossa, a nossa fotografia de encerramento, pode ser, Viviane? Você tem outras. Ah, você tem que falar do livro, né? Eu ia É perguntar, eu Inês. falei com a Ana, a Ana conversou com você, Inês? Inês, se estiver falando, tá no mudo. Tá. Sim, falou, passou o contato de uma pessoa, na verdade duas agora, e eu vou falar com elas, tá? Tá. Olha o Evandro aí. Ah, eu pensei que era um avatar do Evandro, não, é ele mesmo, né? Ele só abriu a câmera agora. Tudo Obrigada, viu, bom, Inês? Evandro? Desculpa. Tudo bem? Obrigado, Inês. Vamos sim, vamos isso. Oi, foi você que falou, Inês? Saiu meio. Eu falei que vocês agradeceram e eu falei que eu estou a serviço da comissão. Ah, Opa! Sempre alerta, sempre alerta. É isso aí. Então tá, gente, vamos tirar uma fotinho para encerrar a nossa. Se puderem abrir a câmera, quem puder, para a gente fazer a foto de. Deixa eu tirar o óculos aqui, quero ficar bonitão. Então tá, vamos lá, 3, 2, 1, azeite. Eita, vamos lá, vamos ver se deu certo aqui. Deixa eu ver se saiu a nossa foto. Saiu a foto. Saiu, saiu. Estamos aqui devidamente registrados. Opa, voltei. Então, acho que é isso, né? Queria, então, agradecer a Andréia, a Natália, aí pela apresentação e para todos que compareceram aqui à discussão, como sempre. Ah, a gente não tem ponto de chegada, mas pelo menos uns pontos de partida, né? A gente se põe a pensar, né? E acho que o primeiro ponto para a gente achar a solução para os problemas é debruçar, pensar, refletir, né? Pelo menos tomar ciência, né? Ruim é quando
problema se instala, a gente não faz nem noção, nem sabe que tem o problema, né? Até a coisa, o bicho pega, né? Mas acho que que nas comissões é um espaço bacana, a gente discute, sempre traz ideias importantes aí e consegue avançar um pouquinho nessa discussão, né? Então, acho que é isso. Obrigado a Natália, obrigado a Andréa e a todos que compareceram. E, Viviane, suas palavras aí, vamos encerrando? Então, agradecer, né? Você já falou tudo. Hoje eu estou Já tá, falando pouco porque a garganta está pegando. tá certo. Mas foi muito interessante. Acho que é só o começo, né? Depois a gente pode, né? Conforme o assunto vai avançando, todo dia avança um pouco mais, né? A gente pode trazer outros exemplos aí. Muito legal. É, Obrigada. achei legal a gente até avançar nesse tema, até pensei, de repente, a gente falou em oficinas, né? De repente fazer oficinas aí para a gente explorar mais as ferramentas de inteligência artificial. Porque eu, pelo menos, tô com uma certa dificuldade porque eu estou engatinhando ainda, né? Então, assim, acho que Uhum. era até legal para todo mundo ficar na mesma página. Sei que tem gente aí que já usa e já domina, né? Mas alguns provavelmente não tem toda essa facilidade, vamos dizer assim, né? Mas porque assim é realmente necessário, não tem como fugir mais, né? E é cada dia mais, cada hora parece que aumenta de hora em hora, a coisa está evoluindo numa velocidade absurda. Não, perfeito, André. E uma coisa que eu conversei com a Viviane e tal, né, é justamente, se quiserem, a gente quer abrir o espaço, né, dos laboratórios, da oficina, né, e queria deixar quem fizer a exposição à vontade. Se você acha importante, a gente briga por uma agenda, marca e prestigia. Vai lá, vamos fazer, a gente faz sim, né? Mas o que a gente combinou de ser mais ou menos sob demanda, vai aparecer um tema, então se o pessoal se manifestar, se vocês se sentirem à vontade, Se o pessoal se tiver interesse, eu não sei, porque como eu digo, não sei qual o nível de conhecimento, né? Que eu tenho certeza que tem gente que domina muito, mas não tenho ideia de quantos não tem conhecimento, assim como eu não tenho muito conhecimento. Estou começando a mergulhar nisso agora, então eu não sei até que ponto as pessoas também estão no mesmo patamar, né? Então, aham. acho que seria interessante, sim, para a gente dar uma equilibrada, né? Tá, se você acha que vale a pena, vê uma data que é possível, a gente vê lá na Uhum. subseção, faz uma enquete também, vê se tem É, público, né? Se tem mais gente sim, interessada de participar, e sim. a gente faz sim né, Uhum. esse hands-on, essa parte mais de pôr a mão na massa mesmo. Tá bom, De André? entender um pouco mais. Maravilha. Tá certo. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigado, então, a todos aí pela presença, né? Estamos, então, encerrando a nossa reunião de hoje, agradecendo a todos, desejando aí uma boa noite e em julho a gente se vê ou, né, num laboratório aí, vamos ver se dá certo aí, se dá certo um laboratório de EA, tá bom? Boa Tá noite bom. para todos, um Boa abraço, noite. nos Boa vemos. Obrigada noite. também. Boa noite. Pessoal. Boa noite Obrigada. a Boa todos, noite. um Tchau. abraço. É. Boa Até noite. mais, Bruno. É.